Oi meus amigos, tudo jóia? Eu aí vou apresentar para vocês hoje mais um tema diferente. Agora mais um tema tratando na parte de inteligência artificial. Então é um tema extremamente interessante que são redes neurais artificiais. Em específico dois tipos de redes, Perceptron e Adaline. Então eu vou apresentar aí para vocês essas redes. Espero que vocês gostem bastante. É um tema extremamente interessante da parte de inteligência artificial. É extremamente profundo, pode ser usado para uma gama de problemas diferentes para tratar, beleza? Então eu vou aí apresentar para vocês. E já peço aí, se vocês gostarem do trabalho que eu venho fazendo, gostarem do vídeo, sigam lá no canal do YouTube o meu trabalho, o que eu estou publicando normalmente, deem joinha no vídeo para ajudar a divulgar, também curtam a minha página lá do blog, do meu blog, então acompanhem aí que eu vou estar sempre postando algumas coisas diferentes, alguns estudos que às vezes eu já fiz ou venho fazendo, tranquilo? Então vamos começar aí. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou falar um pouco da introdução, alguns conceitos básicos, o que é rede neural, o que a gente tem, que a gente precisa utilizar para trabalhar com redes neurais. Vou falar em específico da rede Perceptron, que ela é muito interessante, é bem simples, mas ela é a base assim, para várias outras redes mais complexas. Vou falar também da rede Adaline, que é uma variação da rede Perceptron, que ela é a base também para outros trabalhos. Uma breve conclusão e algumas referências, incluindo alguns links que eu dou sugestão para vocês poderem pesquisar e continuar o estudo. Tranquilo? Então vamos começar, pessoal. Então, redes neurais, elas são basicamente baseadas na biologia. Da mesma forma que a gente tem vários algoritmos, algoritmos genéticos, a gente tem algumas abstrações da própria biologia que a gente traz para a parte de computação. Então, o que é a ideia que a gente tem? A gente tem um neurônio, esse neurônio vai, na biologia, ele tem algumas características, mas a ideia básica dele é o quê? A ideia é que a gente vai receber um sinal de um certo local e vamos retransmitir isso para outro local, ou seja, a gente vai ter a comunicação entre neurônios. Então, basicamente, o que é a ideia? A gente vai dar como entrada algumas informações, alguns sinais para o neurônio e ele vai responder a esse neurônio, permitindo aquele sinal sair ou não, ou até mesmo fazer uma alteração da forma que entra aquele sinal. Então, se a gente for olhar na própria biologia, a gente tem aqui os dendritos, que é o quê? Eles são responsáveis por receber esses sinais que eu estou falando para vocês. Beleza? E o axônio, que ele vai transmitir esses sinais para as terminações sinápticas e isso vai ser repassado para outros neurônios. Beleza? Então a gente vai pegar esse sinal de saída e outro neurônio vai receber isso. Tranquilo? Então é basicamente essa a ideia. A gente tem uma entrada e uma saída. Em geral a gente vai ter várias entradas e várias saídas. Em alguns casos apenas uma saída. Tranquilo? Isso vai variar basicamente de problema para problema. Então como que funciona isso quando a gente vem transmitir essa parte da biologia para a computação? Então basicamente essa é a nossa estrutura. O que é essa estrutura que a gente tem aqui? Nessa estrutura a gente tem sinais de entrada, que seria esse x1, x2 e várias outras entradas até um xn, correto? Aqui esses sinais de entrada eles têm um peso, eles são ponderados para entrar na nossa rede. Então, o que é a ideia, pessoal? Eu tenho ali um sinal. Esse sinal ele é dado como entrada para a minha rede. Esse sinal dado como entrada, ele é ponderado, ou seja, existe um produto entre o sinal e esse peso que pondera, correto? E isso é dado como entrada para o meu neurônio. Então, a gente tem aqui mostrando para vocês os sinais de entrada, que seria x1, x2, xn, que esses sinais são basicamente informações do nosso problema. Beleza? A gente vai pensando, por exemplo, em classificar uma imagem para a gente saber um caractere, qual caractere que é daquela imagem que está presente no texto, a gente vai dar os pontos, os pixels como entrada para a minha rede.
beleza? Para ela conseguir treinar e fazer o reconhecimento de um determinado caractere ou de um texto, beleza? Nós temos os pesos sinápticos, a ideia é que eles sejam responsáveis por ponderar as minhas entradas, beleza? Então, para cada um dos pesos, para cada uma das entradas, a gente tem a parte de ponderar aqueles pesos. Depois que a gente tem esse processo, que entra o sinal, ele é ponderado, nós temos efetivamente o neurônio, beleza? Na verdade, o neurônio, ele vai ser essa união aqui, que é o que? A gente tem esse elemento que é a função agregadora. O que é a função agregadora, pessoal? A função agregadora, ele vai receber todos os sinais e vai realizar a soma dos produtos dos sinais, beleza? Mais para frente isso vai ficar um pouco mais claro. Mas a ideia é o quê? Que a gente tem um neurônio, ele vai passar, a gente vai receber os sinais daquele neurônio, e aqueles sinais o neurônio vai deixar passar ou inibir. Ou, em alguns casos, na verdade, alterar a saída de acordo com a minha entrada, com as minhas entradas. Beleza? E nós temos também esse valor aqui, esse menos θ. O que é esse menos θ? Esse menos θ é um limiar de ativação. Então, ele é uma constante, normalmente, que também é ponderada, e muitas das vezes, em geral, ela é ponderada, que vai falar um limiar para o sinal passar ou não. Beleza? Quando o sinal passa, que a gente está chamando aqui, quando o sinal passa, que seria o potencial de ativação, ele passa aqui pelo neurônio e ele vai passar por essa função G, que a gente chama de função de ativação. O que é a função de ativação? A função de ativação é eu receber o resultado da função de agregação e ela vai permitir passar o sinal ou não, correto? E além disso, ela pode também modificar o valor que foi dado como entrada para ela, ou seja, aqui eu passei o valor U, esse valor U vai ser dado como entrada para a minha função de ativação, e o resultado, que seria o sinal de saída, ele pode ser diferente do meu U, beleza? Em geral, ele é diferente, tranquilo? Então aí, falando sobre potencial de ativação, esse U, esse valor de U, se a gente for olhar aqui, ele é basicamente o que? Ele é o somatório do produto das minhas entradas. Beleza? Aqui eu acho que eu até coloquei errado, porque na verdade aqui seria X. Deixa eu até fazer essa correção aqui para vocês, para não surgir dúvida. Então, desculpem aí, pessoal. Então, aqui, ó, o meu valor de U de saída, esse valor de saída aqui, ele é basicamente o que? Eu vou pegar cada uma das minhas entradas, multiplicar pelo peso e realizar o somatório disso. Tranquilo? Menos o valor do meu θ. Tranquilo? Então, o que é a ideia? Eu pego aqui, ó, x1 vezes W1, x2 vezes W2, xn vezes Wn. Tranquilo? Eu faço esse produto do x da entrada com o meu peso e somo todos eles. Então, inicialmente, esse é o processo. Beleza? Isso é dado como saída o nosso U, que é o potencial de ativação. A função de ativação vai deixar aquele sinal passar ou não. Então, o sinal de saída é basicamente o resultado da entrada do potencial de ativação para a minha função de ativação. Beleza? Não se preocupem muito com esses cálculos, que mais para frente aí vai ficar mais claro para vocês. Beleza? A gente vai entrar, mostrar um exemplo, vai ficar
muito fácil. Então, aí, função de ativação. Aquelas que eu tinha colocado aqui, essas funções de ativação aqui, ó, esse G, a gente tem algumas funções. Isso vai variar de problema para problema, beleza? E não necessariamente é obrigado a seguir essa. A gente pode criar nossas próprias funções de ativação, mas em geral são aquelas mais comuns que a gente tem, que a gente já existem estudos mostrando a eficiência dela para vários problemas, que são que encaixam em vários problemas diferentes. Então, eu vou mostrar aí para vocês algumas dessas funções de ativação. Então, o que é a ideia dessa primeira função de ativação? A função degrau. A gente tem como entrada o valor de U, correto? Esse U vai ter como saída o resultado de G de acordo com essas expressões. Ou seja, se o valor de U for maior ou igual a zero, eu tenho um sinal de saída 1. Beleza? Se o U for menor que zero, o sinal é igual a zero. Então, o que é a ideia, pessoal, que a gente tem nisso daqui? A ideia que nós temos é, se vier um sinal de entrada que chegou a um determinado valor daquele somatório, a gente deixa o sinal passar. Caso contrário, a gente não deixa o sinal passar. Então, deixar o sinal passar seria o valor 1 e 0 seria a inexistência de sinal. Correto? Então, isso simula mais ou menos a parte da biologia que nós temos dendritos, que eles recebem alguns sinais e o neurônio vai deixar esse sinal passar ou não. Beleza? No caso da computação, deixar passar ou não vai ser o quê? 1 significa que houve ativação e 0 seria o valor que não teve ativação. Tranquilo? Então, nesse caso, trabalhando com a função degrau. Então, a outra função que nós temos é degrau bipolar. O que é a diferença? Se o valor do U for maior que 0, a saída é 1. Se o valor do U for igual a 0, saída 0. E se o for menor que 0, saída é menos 1. Tranquilo? Ou, em alguns casos, pessoal, a gente acaba colocando essa função degrau bipolar basicamente igual à função degrau. A única diferença seria que, em vez de sair o valor 0, se o for menor que 0, ele sai menos 1. Tranquilo? Então, isso daqui, pessoal, vai depender de acordo com o nosso problema. Beleza? Outra função que é muito usada é a função logística, que é uma das derivações, de funções derivadas que a gente trabalha. Aqui a gente tem esse valor, essa constante E, que é o número de Euler, né? Esse é um valor constante, universal, então ele não muda, tranquilo? E a gente tem aqui um beta, que corresponde a uma constante de inclinação. Então, esse cálculo aqui, pessoal, se a gente for ver, ele é bem simples, porque é o quê? 1 dividido por 1 mais E, que é o número de Euler, menos, elevado a menos beta vezes U. Então, U é o resultado da função de agregação, baseada nas entradas. Aqui a gente tem o E, então ele foi elevado a esse produto de beta vezes U. Tranquilo? Então, esse beta, ele vai corresponder ao quê? Essa aqui é a minha função logística. Se a gente for ver, ela vai fazer como se fosse essa meio que curvinha aqui. E o beta vai corresponder exatamente a essa inclinação. Então, quanto mais for crescente o meu beta, mais a minha função tem essa tendência de ir aumentando aqui. Tranquilo? Eu vou até acessar aqui um arquivo. Vou abrir aqui no Matemática, no Mathematics, só para mostrar para vocês essa função aí. Se vocês quiserem, pessoal, eu disponibilizei lá no meu SkyDrive tanto código, também algumas funções que a gente pode usar nessa parte. Essa aqui é a função logística derivada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então aqui, pessoal, mostrando para vocês
Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, ó, nós temos a função logística. Então, o que é a ideia? Quanto maior for o meu E, ele vai colocando ela mais próximo do meu eixo Y. Beleza? Então, quanto maior for o meu beta, ele vai fazendo isso aqui com a curva. Tranquilo? Então, essa é basicamente a ideia. Quanto maior o beta, mais ela vai, nesse sentido, se aproximando do meu eixo. Tranquilo? Aí vocês podem perguntar, mas quando que é que a gente vai usar isso, vai definir esse beta? Geralmente esse beta, aí em geral a gente coloca ele como valor 1. Tranquilo? Mas isso vai depender de acordo com o nosso problema. E quando é que a gente vai saber qual o valor correto para colocar nessa constante? Isso vai depender de problema para problema. Beleza? Então, como que a gente vai saber? É teste. Então, a gente vai ter de realizar testes para ver qual que é o melhor valor. Então, isso daqui, pessoal, esse beta está estritamente relacionado também com esse valor aqui, a faixa de valores, que às vezes pode ser dado como entrada para a minha função de ativação. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui, ó, de acordo com o beta, se ele cresce, o valor de entrada aqui para o meu U, ele vai diminuindo. Sempre lembrando que, a hora que chegou um certo intervalo, um certo valor, chegou um certo valor de U, acaba que, mesmo ele sendo crescente ou decrescente, ele sempre vai, mesmo que ele seja crescente ou decrescente, ele nunca vai mudar do valor 1 ou 0. Beleza? Então é basicamente essa ideia. O beta vai especificar o comprimento da entrada da função de agregação, tranquilo? Resultado. E essa função de ativação vai pegar esse resultado e vai deixar o sinal passar ou não. Então aqui é o U e o resultado do meu sinal. Beleza? Então a função tangente hiperbólica. Essa outra função é praticamente a mesma coisa que a gente tem daquela função logística. Qual que é a diferença básica que a gente tem, pessoal? Se a gente for olhar aqui, na função logística, os limites de saída do meu sinal são 1 ou 0. Beleza? A nossa função tangente hiperbólica, ela tem um sinal de 1 ou menos 1. E em alguns casos, talvez até 0. Beleza? Então, é esse intervalo aqui. Então, o que é interessante? De acordo com o limite do nosso U, ele não vai sair um sinal diferente de... Não vai sair um sinal maior que 0, nem menos 1. Tranquilo? Função gaussiana, que é muito usada aí, na verdade, parte estatística, na própria parte de reconhecimento de padrões, é muito usada. Tranquilo? Então, só ir falando bem rápido, a gente tem esse valor, esse símbolo, eu esqueci o nome dele. Então, a gente tem aqui que ele representa o desvio padrão. Então, isso daqui seria o desvio padrão. O número de Euler novamente. E aqui é o centro da função gaussiana. Às vezes pode representar a média. Beleza? Então, a gente tem aí o intervalo, que é correspondente ao meu desvio padrão. Então, é basicamente essa equação. A ideia é que a gente vai sempre concentrar as nossas entradas nesse intervalo aqui do meio. Então, nossos sinais vão estar predominantemente nessa região. E aqueles sinais fora do meu desvio padrão, de certo modo, eles vão tendenciar a um sinal 0. Beleza? Função linear, não gasta nem muito para a gente falar, que é o quê? Ela recebe o valor de U e dá ele como resultado. Bem simples. Então, recebeu aqui o meu U, vamos supor que é 5. Aqui, o G também vai ser 5. Beleza? Então, aí vamos falar
da rede Perceptron. Só que isso a gente vai falar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então aí eu deixo essa parte inicial aí com vocês. Já se vocês quiserem, podem pegar outro vídeo que eu vou disponibilizar para vocês. Então, até mais com a nossa rede Perceptron.